Costa tem tudo que você pode imaginar para fazer aquela reforma tão sonhada e deixar sua casa do jeitinho que você quer. All right, people. Vamos lá. Galera, tamo juntão. Galera vai chegando, eu vou aceitando aqui, tá? E vamos dar. Vou compartilhar aqui minha tela. E aí, alguém, por favor, me diz se tá enxergando, beleza? Porque eu não vou ver vocês. Não vou. De boa. Top! Show demais. Que massa. Galera, então, a primeira coisa que vocês precisam saber é, eu vou sempre parar a apresentação aqui, porque quando eu compartilho eu não consigo ver vocês e eu preciso também aceitar a galera. Então, vai ficar fazendo barulho aqui para mim, para galera, para aceitar a galera. Então, de tempo em tempo eu vou parar, eu vou voltar tudo aqui e aceitar as pessoas ali na reunião. Beleza? Mas vamos dar. Galera, olha só. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre um tema que eu gosto demais, que é resistência mental no CrossFit, tá? Na verdade, o tema geral é saúde mental, e saúde mental é um tema que me interessa demais. Para quem sabe, eu fiz meu mestrado sobre saúde mental e atividade física de alta intensidade, que era um tema que eu já gostava muito e tudo mais, né? E eu gosto de estudar sobre isso, escrever sobre isso. Então, a gente vai continuar falando sobre isso, tá? Por sinal, é um tema que não é muito falado, né? Resistência mental, adaptações mentais à atividade física. A gente fala muito mais sobre adaptações, né, físicas, fisiológicas, do que mentais, mas é um tema de extrema importância e que vai ter cada vez mais importância, acredito eu, pela sociedade em que a gente vive, né? Pelo formato de sociedade em que a gente vive, em que as pessoas vão ter cada vez mais distúrbios relacionados à saúde mental, então é importante que a gente saiba sobre isso, tá?
Então, eu vou falar sobre resistência mental no CrossFit. Eu tirei isso de alguns artigos do Journal. Um deles eu mandei aqui nos comentários, tá? Então, quem quiser depois ler o artigo, tá aqui. Tem mais um outro, eu mando também. E sobre algumas conclusões que eu sei sobre esse tema aqui. Primeiro de tudo, galera, como sempre, para a gente falar sobre resistência mental, a gente vai definir o que é resistência mental. Resistência mental é a habilidade de continuar de acordo com o plano, alinhado com o teu valor, para aquilo que você acredita que é um valor, mesmo que pensamentos ou emoções te puxem numa direção contrária. De forma resumida, é a habilidade de você estar presente no momento e se mover, mesmo que a situação seja estressante, tá? Mas como é que o CrossFit pode ajudar a gente a desenvolver resistência mental? Antes da gente entender isso, vamos pensar em como a medicina ela resolve problemas, tá? Para a gente ter esse contexto, a gente tem que entender que a medicina tem um formato de resolver problemas que é simples, né? Se você está com alguma doença, você toma um remédio para aquela doença, né? Se você está com, por exemplo, sei lá, você tá com um tumor, você faz uma cirurgia e retira aquele tumor. Você está com algum problema no joelho, o médico vai te indicar fazer a cirurgia, remover aquele problema e trocar por um outro, né? Substituir ali tua articulação por uma outra coisa, né? É muito simples esse formato de resolver problema. Isso quando a gente fala principalmente de problemas externos. Problemas internos são um pouco mais complicados, né? Internos são aqueles relacionados a emoções e saúde mental. Quando a gente tem um problema interno, a medicina também indica que você isole ele e remova. Então, por exemplo, se você tem depressão, você toma antidepressivo. Se você tem ansiedade, tem pensamentos ruins, você substitui pensamentos ruins por pensamentos bons e pronto, né? Mas se a gente olhasse por olhos com olhos mais profundos sobre isso, e se a gente tentasse, ao invés de remover emoções negativas, pensamentos negativos, tentasse melhorar a nossa resistência a esses sentimentos, já que a gente não vai conseguir evitar, tá? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Uma abordagem um pouco mais moderna para resolver problemas internos é a terapia de comportamento cognitivo, isso na tradução, tá? Nessa terapia de comportamento cognitivo, os pacientes eles aprendem a separar o que eles são do que é pensamento, né? Isso permite com que eles olhem para eles mesmos naquela situação de uma perspectiva diferente. Você começa a entender que, independente da situação que você está passando, você não é a situação, você está passando pelaquilo. Seja ela qual for, e daqui a pouco a gente vai relacionar com o CrossFit. Mas pode ser ansiedade, você entende que você está sofrendo de ansiedade, mas que você não é uma pessoa ansiosa, você está com ansiedade. Quando você tem depressão, você entende que você tem depressão e que você não é aquilo de fato, por mais difícil que seja. Quando você está num ódio, você entende que você está passando por um momento ruim e que você não é aquilo, né? Que aquilo vai passar. E essa habilidade, ela permite que você escolha comportamentos em situações estressantes e continue se movendo alinhado com os seus valores. E agora a gente vai começar aos poucos a conectar os pontos, tá? Como é que o CrossFit pode oferecer isso para a gente? Então, olha só, galera. As pesquisas hoje em dia mostram que quanto mais aumenta o nosso nível de esforço, principalmente quando a gente está na via anaeróbia, as respostas tendem a ser mais negativas. Quando a intensidade aumenta, aumenta também o estresse, a dor que você sente, a ansiedade, né, a angústia durante um treino, medo. Aquela sensação é pura de desconforto, né? E isso tudo gera um sentimento muito negativo. Se você presta atenção nos seus sentimentos durante um ódio intenso, são sempre sentimentos negativos, né? Minha perna tá ardendo, meu coração parece que vai sair, tô com calor demais, não consigo respirar direito. São sempre sensações mais negativas, e quanto mais intenso, mais negativas elas vão ser. Em algum momento, o teu sistema nervoso ele vai ser afetado por isso, galera. E dependendo do histórico psicológico que você tem ou usou para resolver outras situações na vida, você vai carregar esse histórico psicológico para aquele momento. Vamos pensar num ódio, por exemplo, né? Dependendo do seu histórico psicológico, a tua tendência vai ser
desistir do odd, baixar a carga, roubar a repetição, mudar o workout, chamar o coach e falar, meu, não aguento isso aqui, você pode baixar as repetições para mim, tá? Então, isso depende do seu histórico psicológico. Vamos entender agora como é que a gente começa a se adaptar a isso durante um treino. O padrão de pensamentos é, quando uma pessoa experiencia uma situação difícil e passa por ela se mantendo no plano, uma reestruturação cognitiva começa a acontecer. A regra é que uma situação pode ser desesperançosa, pode ser ruim, mas se eu me mantiver no plano, de acordo com aquilo que eu pensei, alinhado com os meus valores, eu vou conseguir passar por isso. Então, se a gente pensa num WOD, se você se propôs a fazer o WOD, né, claro, depois de praticar e tudo mais, se você se propôs a fazer 21, 15, 9 unbroken, ajustou sua carga para isso, e aí você tá durante o WOD e fala, meu, tá difícil pra caralho, mas eu me propus fazer 21, 15, 9, eu vou fazer 21, 15, 9. E você faz 21, 15, 9. Quando você acaba o WOD, a sensação vai ser muito boa, e não só a sensação. O teu cérebro vai criar um novo padrão e vai dizer para você, putz, você fez um plano, você tinha seus valores, né, que era não roubar repetição, que era contar certinho, que era ter um bom padrão de movimento durante o WOD mesmo cansado, você manteve e você passou por essa situação, agora acabou, tá tudo certo. Então, esse novo padrão que você vai reestruturando dia por dia, ele vai te ajudar a vencer situações difíceis, ele vai te dar confiança para passar por situações parecidas. E a gente precisa lembrar que o WOD nada mais é que uma situação estressante e difícil. Se a gente entender ele como uma característica puramente de estresse, a gente vai ver que essa adaptação à resistência mental se transfere para outras áreas da vida, né? Então, se você passa por um WOD, se mantém no plano, você melhora a sua resistência mental, e a resistência mental ela é a mesma para todas as outras situações difíceis. Então, quando você supera um WOD, você está se ajudando a superar, vamos para vários exemplos, né? Se ajudando a superar um término de relacionamento. Você tem uma resistência mental melhor para isso. Se você está treinando todos os dias e superando o WOD, você vai ter uma resistência mental melhor a problemas que podem aparecer na sua vida, sejam eles qual for, né? Fora da box, dentro da box, interpessoal, pessoal e tudo mais, tá? Então, vamos pensar agora um pouquinho e discutir sobre aplicações práticas disso que a gente viu agora, tá? Então, só para fazer um resumo do que a gente viu até agora. A gente entendeu que resistência mental é a capacidade que você tem de se mover alinhado com seus valores, mesmo que emoções e sentimentos te puxem para o outro lado. Quando você consegue superar essas situações difíceis, você vai criando uma nova regra, uma reestruturação de pensamentos na sua cabeça. Você começa a entender que, por mais difícil que seja a situação, você se mantém em movimento e você passa por ela, né? E é assim que a gente vai tendo adaptações na resistência mental. E é assim que um WOD todo dia consegue deixar a gente melhor, né? Então, na perspectiva de treinador, como treinador, posso pensar em aplicações práticas disso que a gente falou agora. O primeiro ponto é, galera, scaling. Por que scaling é extremamente importante para desenvolver resistência mental para os nossos alunos? O iniciante, e lembra que pela definição de iniciante, a gente tem muita gente, né? De 0 a 6 meses, a gente tem todos iniciantes. Então, o iniciante, ele precisa sempre experimentar o sucesso. Para ele experimentar o sucesso no WOD, você precisa fazer um bom scaling para ele, né? Não adianta eu querer que o meu aluno melhore a resistência mental e eu não faço um bom scaling para ele, não tem como. Ele vai falhar no WOD, ele não vai terminar no tempo, ele não vai conseguir fazer a quantidade de repetições propostas. Então, o primeiro passo, principalmente para iniciantes, faça um bom scaling, tá? O iniciante, ele precisa experimentar o sucesso. Imagina que uma pessoa
que eu não sei de onde vem, eu não sei qual o histórico psicológico dela, veio fazer uma aula experimental com você. E aí, nessa aula experimental, por algum motivo, você não faz um bom scaling para ela, né? Você não pede menos repetição, você não pede menos carga, você não pede menos distância, menos tempo, que seja. E aí, todo mundo já acabou o odd, menos ela. Qual vai ser a sensação que ela vai ter, galera? Horrível a sensação. Sensação que ela não é boa para aquilo, que aquilo não é para ela. Ela só vai confirmar padrões que ela já tinha, possivelmente, na cabeça dela, né? De que ela não é boa, de tudo mais, tudo mais, tudo mais. Então, tem grandes chances disso acontecer e dela nunca mais voltar. E de você ter piorado a resistência mental dela. Ela está menos tolerante a outras situações depois dessa aula, tá? É claro que é uma aula só, né? Mas, enfim, você contribuiu para isso. Então, sempre, galera, tá na dúvida? Faz um scaling para baixo. É muito melhor você escalonar para baixo e ter certeza que ela vai ter sucesso e vai terminar bem antes do que o contrário, tá? Então, na dúvida, faz um scaling para baixo, mais ainda do que você está pensando, e deixa ela vencer, tá? Claro que a nossa ideia é sempre criar um scaling preciso, na medida, mas se for para escolher, escolha sempre mais para baixo, tá? Isso, galera, é sempre para iniciantes, intermediários, porque depois, quando você é mais treinado, é super importante que você experiencie sensações de derrota. Porque na vida também é assim, nem sempre a gente vai se manter alinhado com nossos valores, a gente vai se manter alinhado com o nosso propósito e vai vencer. Não. Às vezes a gente não vai completar um odd e tá tudo certo. É importante que você passe por isso também. É importante que você faça essa reflexão e nem sempre vença, para entender que é assim que funciona, né? Mas isso quando você é mais treinado, claro, né? Não vou fazer isso com uma pessoa que tem 2 semanas de aula, né? Segundo ponto, você como treinador precisa criar um ambiente inclusivo, positivo, em que todo mundo se sinta extremamente confortável para ser quem ela é, para se expor ou não se expor. Então, quando você cria esse ambiente, você deixa todo mundo à vontade, galera. E isso é muito bom. É muito bom se sentir à vontade num ambiente em que é ameaçador para mim, né? A gente que está ali faz muito tempo não tem essa noção. Mas imagina um aluno novo, iniciante, chegando ali. Meu, ele nunca fez CrossFit, ele chega lá, tem uma galera fazendo butterfly pull-up, fazendo handstand push-up. É, simplesmente aquele ambiente não é para ele, né, naquele momento. Então, deixa o ambiente inclusivo nesse sentido. Quando você for falar sobre o briefing do WOD, fala que você tem opções para todo mundo, não importa se você faz ou não faz o movimento, né? Não exija de alguém mais do que ele aguenta. Então, se uma pessoa diz para você que por algum motivo não está bem naquele dia e não quer trabalhar com aquela carga, meu, vai em frente, tá tudo certo, não tem problema nenhum, baixa a carga e vamos embora. Eu prefiro que você faça uma caminhada aqui na box do que saia mal daqui, né? Então, cria esse ambiente, tá? Vou só dar um time aqui para aceitar mais gente aqui, galera. Pronto. Beleza. Vamos embora. Terceiro ponto, da perspectiva como treinador. Presta atenção em todos os detalhes, principalmente no self-talk. Self-talk é como o meu aluno fala sobre ele mesmo, qual a visão do meu aluno sobre ele mesmo, né? Então, se você, sei lá, você deu aquecimento, você está passando lá suas progressões na sua técnica, e aí você vê sempre o mesmo aluno dizendo, cara, não consigo fazer isso. Aí você coloca ele para tentar uma progressão e ele fala, puta, meu, não vai dar boa, isso não é para mim, não consigo. Então você começa a perceber um padrão de self-talk negativo naquele aluno. Esse é o primeiro ponto para você mudar esse quadro, observar, né? Então observa isso com atenção, né? Vou ver qual a percepção dele sobre ele mesmo, que ele não consegue, que ele não é bom o suficiente para aquilo. E aí, a partir disso, a gente começa a criar um ambiente positivo. E ambiente positivo, galera, ele tá também nos detalhes. Por exemplo, criar um ambiente que todo mundo se sinta encorajado para dar o melhor, né? Em que todo mundo sinta que você acredita nela, que você cuida dela. E isso começa por você. Quando você vai começar a aula, você já começa a aula criando um ambiente positivo, né? Você já começa a aula numa vibe muito boa. Muito, né, uma vibe que desperta as pessoas a dar o melhor. Começa daí.
O segundo ponto é como é que você fala com os seus alunos? Você fala sempre no aspecto positivo ou mais negativo? Né? Quando um aluno fala para você que ele não consegue, o que você fala? Como você fala? Né? É importante que a gente reforce vitórias também do aluno. É importante que a gente lembre disso. Então, se eu tenho um aluno que sempre tem um self-talk negativo, quando ele vencer alguma coisa, é importante que eu reforce esse pensamento positivo sobre ele. Então, esse aluno que sempre fala negativo e que não consegue, a hora que ele conseguiu, eu vou falar, não viu? Eu falei que você conseguia, não foi? Você disse que não ia conseguir e conseguiu, e agora? Então, faz ele pensar, faz ele reestruturar esse padrão. O próximo ponto é ajustar expectativas, né? A gente precisa ser extremamente sincero com algumas coisas, né? Então, por exemplo, se um aluno teu entra e tá cheio de expectativa, quero competir, quero fazer não sei o quê, quero fazer muscle up e tal, fala que é muito massa, mas também seja realista. Fala, calma, tem um processo, vamos praticar isso, aquilo e tal, sem desanimar, mas ajusta as expectativas dele, tá? Quando você vai traçar objetivos para a galera, quando você vai fazer scalings também. E por último, fale sobre isso com a galera. Eduque teus alunos a respeito de resistência mental. Pega um ódio que foi bem difícil, coloca todo mundo no cooldown para alongar um pouco e trocar uma ideia sobre quais as sensações que eles tiveram durante o ódio, se eles quiseram desistir, se não quiseram, né? Por exemplo, esses dias a gente teve um ódio, acho que o Pedrão tá aí, né? O Pedrão fez esse ódio comigo. A gente teve um odd que era sei lá, eu acho que era, não, enfim, não lembro, eu sei que tinha, Goblet Squat com 32 quilos e depois o máximo de Walking Lunges dentro de 1 minuto e meio. E era assim, para você deixar fritar a tua perna até o talo. E aí eu treinei, e depois que eu treinei, eu perguntei pra galera, o que vocês pensam quando vocês estão sentindo dor muscular? Por exemplo, nesse land, que era para fazer o máximo de repetição. Vocês continuam, a hora que vocês sentem dor, vocês param, o que vocês fazem? E aí a maioria da galera me respondeu, não, eu continuo para ver até onde eu consigo ir, né? E eu falei, isso é muito massa. Eu também continuo para ver até onde eu consigo manter o movimento, mesmo sentindo muita dor, mesmo querendo parar, eu quero testar o meu limite. E aí eu falei, galera, isso é muito massa, porque a gente está num ambiente controlado, em que é muito fácil testar o teu limite físico e psicológico, né? E olha só que massa. Quando a gente testa e vê que a gente consegue ir um pouco mais além do que a gente pensava, a gente começa a transferir isso para outras situações na vida. Então aproveita aqui que a gente está num ambiente 100% seguro e explora um pouco mais aqui, porque lá fora nem sempre é assim, né? Para outras situações da vida. Então coloca a galera para trocar uma ideia sobre isso, entender o benefício de você, né, superar e se manter no plano ali na hora de um odd, tá? Agora vamos pensar na perspectiva de aluno, galera. Ou você quando está treinando, ou para os seus alunos, tá? O primeiro ponto é, observa como você se sente durante um odd. Seus pensamentos são mais positivos, são mais negativos? Qual a fala na sua cabeça para você mesmo? Você fala que você não vai conseguir, você fala que está muito difícil. Observe os seus pensamentos, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, tenta ter um self-talk positivo. Então, sempre quando você estiver sofrendo na hora de um ódio, tenta pensar, tá tudo certo. Eu tracei um plano, tem tempo, vou me manter em movimento, eu sei que tá doendo, mas eu vou resistir. Falta pouca repetição, esse treino é massa, vamos encarar, vamos embora. Tenta sempre mudar isso e pensar num aspecto positivo. Não só para como você se sente, mas como você enxerga as coisas. Como você olha um treino, por exemplo, olha para aquele treino pensando, esse treino não é chato nem legal. Aliás, ele tem muito mais chance de ser legal do que chato. Porque, galera, no final das contas, todo treino vai propor para você um desafio físico. Não importa qual seja. Se o treino for 40 Turkish Get Up 4 times, você vai olhar para o treino e vai falar, caralho, eu nunca fiz esse treino, eu não sei como é que o meu corpo vai se comportar nesse treino, mas eu estou bem ansioso para ver o que eu vou sentir. Será que eu vou conseguir acelerar? Será que não vou? Será que eu vou querer parar? Não vou? Eu estou ansioso para testar isso. Então, você muda também a forma como é que você observa os odds. Não existe odd chato nesse sentido. Existe simplesmente um desafio físico que você nunca fez e que você está ansioso para ver como é que o seu corpo e seu psicológico vai responder aquilo. Beleza?
Terceiro ponto tem várias técnicas para a gente passar por situações ruins na hora do ódio. Uma técnica, por exemplo, é a capacidade de associar pensamentos. Associar pensamentos é, por exemplo, você se concentrar na dor que você está sentindo. Tem gente que curte fazer isso. Eu, de vez em quando, curto muito fazer isso. Por exemplo, eu gosto de estar sentindo dor, saber que eu vou passar pelo aquilo que aquilo vai me deixar melhor. Então, eu, com essa consciência, quando tô passando pela dor, eu falo, meu, tá massa essa dor, eu sei que essa dor vai me deixar melhor, e essa dor que eu tô sentindo aqui não vai me fazer parar. Então, eu me concentro na minha dor e isso me ajuda a superar o ódio, né? Então, esse é um método de associação. Você pode pensar na respiração, você pode pensar na tua dor muscular, você pode pensar em quantas repetições faltam ou você já fez. Uma técnica já de dissociação é prestar atenção em coisas mais externas. Você prestar atenção na música que você está escutando, né? Se isso te motiva, de não te motiva. Você prestar atenção em outros padrões de movimento, por exemplo. Essa é uma técnica de dissociação, né? Para você não pensar tanto naquilo que você está sentindo, já que aquilo é ruim. Pode ser que ajude para você. Seja realista com os teus objetivos, com os teus scalings, né? A gente é treinador, então a gente precisa ser realista, mais do que ninguém, né? Se você é treinador e não faz muscle up ainda, seja realista quanto a isso. O que você precisa trabalhar? O que você não precisa? Você precisa de mais força de dips ou você precisa de mais força de puxado? Você precisa de mais transição? Não sei. Quanto tempo você tem para trabalhar isso? Em quanto tempo você quer atingir? Pense nessas coisas de uma forma realista, tá? Expectativas tem a ver isso que a gente falou, né? E principalmente esteja comprometido com a aula, com o seu treino, independente de qual treino é, de qual aula é, esteja comprometido com aquilo, né? Com o seu desempenho e dê o seu melhor relativo, né? A gente sabe que a intensidade é relativa, física e psicologicamente, e dá o seu melhor para aquele dia, tá tudo certo. Tem dia que, galera, tá foda. O nosso melhor é 20% e tá tudo certo. Vamos embora, vamos fazer o melhor que dá ali e partiu, tá? Eu só vou voltar um slide aqui, que é da perspectiva de treinador, para falar de um ponto que eu não falei e quero falar sobre, né? Aqui, quando eu falei de positividade, né? De sempre expressar coisas de forma positiva, e que isso está nos detalhes, olha só alguns exemplos. Quando você vai dar o briefing no odd, galera, tenha muito cuidado em como você fala do odd para a galera. É você que vai ditar aquela perspectiva inicial do aluno sobre o odd. Então, se você fala que o odd vai ser bem difícil, que vai chegar um momento que vai ser horrível, que eles vão querer adaptar, mas que vai dar tudo certo, tem grandes chances que eles falhem bastante dentro desse odd. É muito melhor que você faça afirmações positivas, ainda que você saiba que o odd vai ser difícil pra caralho, do que falar coisas negativas, né? Então, você vai dar um briefing no odd, galera, hoje o treino é uma Fran. É um treino muito massa de fazer, um benchmark da CrossFit, tal. A meta é essa. Vamos encarar esse treino e eu tenho certeza que todo mundo aqui consegue terminar abaixo de 6 minutos, né? Isso se você fez um bom scale. Galera, vamos encarar. Esse treino vai ser muito massa e blá, 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 blá. Fala sempre no aspecto positivo, ainda que você queira falar que o treino é desafiador, né? Não fala que o treino tá difícil demais, não fala que o treino tá ruim, não fala que eles vão sentir muito mal, e por aí vai. Tenta substituir um pouquinho essas palavras, tá? Esse é um detalhe que faz diferença. Outra coisa é, quando a gente faz correções, por exemplo, né? A gente aprende muito isso quando a gente quer corrigir, né? A gente nunca vai falar o que a pessoa está fazendo de errado. A gente não vai reforçar um padrão negativo da pessoa. Eu não vou falar, ó, não empurra joelho para dentro. Uma frase negativa sobre o erro dela. Eu vou falar um aspecto positivo. Empurra o joelho para fora. E se eu quiser ressaltar que ela está fazendo uma coisa errada, eu vou fazer uma dica, vou dar uma dica visual para ela. Ó, você está fazendo isso, eu quero que você faça isso, né? Então, nesses detalhes, a gente vai fazendo a diferença para melhorar a resistência mental dos nossos alunos, beleza? E por último, obrigado. Eu quero parar de compartilhar esses slides aqui para a gente fazer uma troca de ideias sobre isso, tá, galera?
Ah, eu acho que não tava compartilhando, né? Tava ou não tava? Não? Então, esquece. Eu tava ali nos meus slides achando que tava compartilhando. Enfim, não sei em que momento parou de compartilhar, mas Brasil, é... missão cumprida, galera. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Pode falar, Tadeuzão? Pode falar, você Cara, levantou a mão sem querer. hoje, vamos lá. Hoje, o workout do dia era 300 metros de corrida. Daí, após os 300 metros de corrida, a gente faria 10 deadlifts. Aí faria 20 wall balls, 2 feet one. E depois que completasse os 5 rounds, corria mais 300. Ah, todo mundo está familiarizado com aquele wall ball dos dois agachamentos, né? Aqui. Então, assim, é um workout que, quando eu lancei ele no aplicativo, ficou logo um comentário muito grande dentro do grupo da Box. Nossa, muito difícil, nossa, não consigo, nossa, enfim, vários comentários. Só que quando eu lancei no aplicativo, eu deixei algumas coisas bem definidas lá para a galera. Uma era sobre, óbvio, o escalonamento da carga do deadlift. Apesar de eu ter colocado uma carga que, para eles, razoavelmente, não é uma carga que oferece muita dificuldade, mas, óbvio, pelo número de repetições, pode ser que no meio do workout atrapalhem eles. Aí pedi para que eles tivessem sabedoria na escolha. Mas quando foi falado do movimento específico de hoje, do dia, que também seria técnico, ah, eu coloquei lá, deixei frisado mesmo que se eles não terminassem o workout de hoje, estava tudo certo. Mas que eu queria que eles saíssem com uma boa impressão desse movimento. Óbvio que não, eu acho que das turmas que eu entreguei hoje de manhã, uma porcentagem muito grande conseguiu chegar a fazer 3, algumas conseguiram fazer 4 rounds, teve gente que conseguiu terminar. Mas, cara, eu acho que foi um desafio muito grande para mim, principalmente mental, sabe? Psicológico. Porque eu juro que quando eu cheguei em casa, eu vi os comentários, eu pensei até em trocar o workout do dia, sabe? Mas ah, foi muito bacana essa, essa tua apresentação hoje, Dani, porque eu posso te dizer que me ajudou a ter um pouco mais de tranquilidade e me manter firme na escolha, cara. Yes. Bom, eu acho que tem vários pontos ali no que você falou, né? E tem situações e situações, né? Então, por exemplo, você passou um odd que a galera, por algum motivo, enfim, achou que ia ser difícil, né? E comentou sobre isso. Então, galera, é claro que envolve bastante coisa, né? Envolve a cultura já do teu box, que já foi criada ou não foi criada. Envolve liderado pelo exemplo, né? Como é que você encara, como é que você passa o odd, como é que você explica o odd. Envolve um pouquinho de tudo isso, né? E legal que o Tadeuzão manteve a ideia ali e vambora. É assim que funciona, né? São processos. Ah, para tudo, né, galera? Mesmo quem já tem uma cultura bem já consolidada nisso, como por exemplo a gente, né? Que fez 5K de corrida esses dias, né? Era o nosso evento. Então, 5K para a gente também não é uma coisa muito familiar. A gente tem sim rejeição da galera, né? A segunda vez que a gente fez 5K, a primeira foi no treino do dia, e essa segunda agora foi no evento. Foi um evento de sábado, né? Mas, meu, o nosso trabalho foi como a gente vai passar isso para a galera, né? Como é que a gente vai fazer com que todo mundo se sinta incluído? A galera que pensa que não consegue fazer 5K, a gente falou, meu, só vem, vai ter opção de fazer 2K, 3K, 1K, caminhar, correr, sabe? Então, tipo, meu, veio uma galera que sabia que não ia conseguir fazer, mas veio mesmo assim, porque eles sabem que a gente consegue dar conta de todo mundo, né? Não, foi engraçado demais, mano. Teve gente que. Você viu essa, Pedrão? Teve gente que, mano, o Russ, que é um menino russo,
ele só foi assim, né? Tipo, meu, ele sabia que não ia correr e tal. Ele fez 2,5 km. Quando ele chegou no 2,5 km, ele pediu um Uber para voltar os 2,5 km, porque ele não conseguia voltar. E assim, tipo, foi tudo muito suave. A gente foi trocando ideia com a galera, sabe? Tipo, meu, mas foi muito do jeito que a gente falou ao longo das semanas e divulgou isso, né? E no fim, sei lá, a gente tinha 70 e poucas pessoas fazendo 5K, né? Então foi bem da hora, bem da hora. Foi bem difícil, mas fluiu bem legal, né? Pode falar, Eric, ou quem levantou a mão. Opa, pronto. Boa tarde, pessoal. Só queria compartilhar, né, Dani, você falando aí e eu pensando em uma aluna que eu estou pensando nela hoje o dia todo, porque ela já foi nossa aluna há um tempo atrás, ela saiu por motivos pessoais, depois ela tentou voltar e aí ela tem grandes questões, assim, psicológicas mesmo, assim, ela tem depressão, ela toma remédio e tal. E a psicóloga dela pediu para fazer exercício físico, ela se encontrou no CrossFit, então ela voltou. Nesse dia que ela voltou, ela teve um treino que desafiou ela demais. E a gente incentivando ela, tipo assim, todo mundo tinha terminado e ela estava lá, e a gente incentivando ela a concluir, e ela não queria mais fazer o treino naquela hora, né? Isso meio que frustrou ela, e ela não voltou mais. Aí eu mandei mensagem para ela no outro dia, ela falou que ela tinha ficado muito frustrada, e tal, que ela não tinha sentido, não tinha saído com uma sensação boa, né? Isso Uhum, tem mais ou menos uns 3 meses, mais ou menos, 3 meses e meio a 4 meses, mais ou menos. uhum, E eu conversei com ela, né? Desde então, falei com ela que, enfim, né? Próxima vez eu ia tentar fazer uma adaptação, quando ela se sentisse confortável, né? Tentar fazer uma adaptação para ela em que ela se sentisse bem, que ela se sentisse confortável com o treino, se ela não quisesse mais fazer o treino que ela não iria fazer, enfim, conversei com ela por muito tempo, né? E ontem à noite ela mandou mensagem para mim pedindo uma vaga para ir treinar hoje. O uhum. treino de hoje é 20 wall balls, 400 metros de corrida. Ou seja, ela vai quatro rounds. Ou seja, ela já vai voltar em um treino que, teoricamente, é desafiador para ela que não faz nada, porque é tipo correr. E eu passei desde ontem eu estava passando o dia todo pensando qual a adaptação que eu vou fazer para ela, porque eu sei que é o que ela consegue ou não consegue fazer, ela já treinou com a gente, né? Eu sei que corrida para ela é algo bastante desafiador, mas eu não quero deixar ela sem correr, porque eu sei que ela vai se sentir mal com relação a todo o resto da turma tá correndo e ela não, e ela corre, Sim. tá? Tipo assim, ela consegue correr, ela só não consegue correr 400 metros. Ao mesmo tempo, eu quero dar a ela a chance dessa vitória para ela, né? E eu Uhum, passei o dia todo pensando nisso, a manhã toda pensando nisso, né? Como é que eu vou fazer para poder uhum, adaptar ela pra mim na última aula de hoje, né? uhum, E eu já dei algumas aulas hoje de manhã, então eu criei algumas adaptações para pessoas que estão iniciando e que foi o treino desafiador e as pessoas conseguiram concluir. E uhum, aí veio agora a reunião que veio bater exatamente nesse ponto, assim. Como é que eu preciso cuidar dela, como é que eu preciso observar, né? No uhum. próprio aquecimento, como é que ela está voltando, né? Porque eu não sei como é que ela está Isso, voltando, tem alguns meses que ela está, isso. né, longe. Então eu preciso observá-la, como é que ela está voltando, para de repente encontrar essa adaptação que se encaixe para ela, né? Uhum. Exatamente isso. Esse é o primeiro ponto, né? Observar. Mesmo que você conheça ela, pode ser que hoje ela chegue extremamente motivada, pode ser que seja desmotivada, e você vai escalonar de acordo com isso, né? E lembra, sempre escalona para baixo, né? Agora que você já teve essa experiência para ela, escalona bem para baixo, vai tranquilo. Você vai passar o aquecimento, você vai passar a técnica, você vai conseguir ver melhor como é que vai ser o scaling para ela, né? E a gente sempre vai errar, tá, galera? Não tem problema. É muito difícil com que a gente acerte para todo mundo. Porque olha só, imagina, tem gente que a gente precisa escalonar bastante para baixo. Tem gente que se a gente escalona demais, a pessoa fala que sempre ela faz tudo adaptado e tal, 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 tal. Né? Tem gente que a gente precisa escalonar para cima, que sempre se coloca para baixo, você precisa chamar, não, coloca um pouco mais. Então, meu, varia de pessoa para pessoa, de dia para dia. Então, né, a nossa meta é tentar acertar, mas a gente sempre vai errar, tá? Ó, corre com ela, pode ser, pelo menos uma volta, ou quem sabe a última, ou sempre quando ela voltar da corrida, você tá esperando ela lá fora, dá um high five e bora, né? Enfim, são coisas que dá para você fazer mesmo, dá para você fazer, tá? É, uma coisa importante, galera, só para ressaltar, tá? No sentido de pessoal, né? Que a gente, como treinador, tem que ser uma pessoa compreensiva, né?
Lembra que eu falei que como a pessoa vai lidar com o odd depende do histórico psicológico dela. E todo mundo, né? A gente tem que concordar que na nossa geração agora, a probabilidade do histórico psicológico não ser tão bom é grande, né? Então, enfim, da pessoa ter passado por vários tipos de coisa, né? Qualquer tipo de situação psicológica ruim, trauma, e ela carrega isso junto com ela, tá? Então, na dúvida, seja compreensivo, cria um ambiente positivo, em que não vai gerar, sem ser no ódio, um estresse para ela, vai ser um ambiente super tranquilo, muito massa, que ela adora ir e tudo mais, né? Isso é bem importante. Isso é bem importante. Tadeuzão, pode falar. Alguém que levantou a mão aí de novo. Até se você, por exemplo, interpretar uma pessoa roubando repetições, né? Tem vários aspectos que levam a pessoa a roubar repetições, né? Um dos aspectos é um aspecto egoísta, né? De tipo, a pessoa, ela vê outras pessoas com bons resultados, ela sabe que de uma forma lícita ela não consegue ter aqueles resultados, mas ela quer ter, então ela rouba. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto pode ser que ela não tenha psicológico para aguentar aquilo e roube por causa disso, né? Então, ela corta a repetição porque ela tá chegando no extremo dela, mas ela vai se sentir muito mal se só sobrar ela para terminar o odd, enfim, né? Então, esse é outro ponto. Então, até sobre isso, a gente precisa ter perspectivas diferentes, né? Para entender o que está acontecendo, né? Isso pode ser, essa é uma perspectiva, Lucas. Essa é uma perspectiva, né? Você quer ter um resultado bom a qualquer custo e você sabe que o único jeito para você naquele momento é roubando. Exatamente, mas pode ser o contrário, né? Pode ser que você não tenha psicológico para tolerar aquilo, principalmente se o seu treinador não fez bom scaling, e uma opção que restou para você é também roubar no odd, né? Ou diminuir repetição e tudo mais. Isso influencia no threshold training, né? Que é o treinamento de limiar. A gente, como treinador, dentro do odd, a gente estimula a intensidade, não estimula, a gente pede para a pessoa desacelerar um pouquinho, a gente cobra bons padrões de movimento, né? Isso tudo está conectado numa aula, né? Que mais, my people? Troquem essa ideia com a galera, é bem massa. Pergunta pra galera se eles, quando eles sentem dor, eles continuam, eles testam o corpo deles. É legal escutar a resposta dos alunos, sabe? É legal porque, meu, eu fiquei muito surpreso com a quantidade de alunos que respondeu que testa os limites. Porque é uma coisa difícil, é estressante, né? A gente é treinador, a gente sabe do benefício, a gente vive disso, né? E pra gente é mais fácil passar por esse desconforto. Mas alunos, meu, que fazem outra coisa da vida, que vão ali, sei lá, 3, 4 vezes por semana, alguns, dizerem que eles testam, exploram isso, né? Passam por cima daquela dor muscular ali, momentânea e tudo mais, é bem legal saber que a galera faz isso e tudo mais. E aí, galera? Brunão, isso. É isso aí, reflete com a galera, mano. Você pode refletir num heavy day também, você pode refletir de várias maneiras. Várias maneiras. Você pode dar estratégias para a galera, né? Se você tem um treino só de corrida, em que a pessoa vai passar bastante tempo com ela mesma, com os pensamentos dela, né? Então, imagina, se eu estou fazendo um treino longo, eu tenho mais tempo para ter mais pensamentos negativos, né? Então, você pode traçar estratégia com a galera. Galera, hoje o treino vai ser, sei lá, a gente tem uma milha de corrida antes e uma milha de corrida depois, né? Quase um Murphy. E aí você fala, meu, eu vou dar uma meta para vocês. A meta é que cada um pense em alguma coisa que te deixe extremamente motivado, mesmo quando você está sentindo dor. Pode ser que seja seu filho, pode ser que seja seu cachorro, pode ser que seja a sua vontade de emagrecer, pode ser que seja a sua vontade de começar um hábito novo, mas alguma coisa que supere uma situação difícil. E é nisso que você vai pensar quando você estiver fazendo esse WOD, quando você estiver no meio da corrida. Entende? Cada um vai ter uma coisa para pensar, tá? Seja uma recompensa que você quer ter, enfim, né? Naquele momento é o que tem, né? Então, isso é bem legal de fazer também, tá?
Que mais, galerinha? Alguém quer falar alguma coisa sobre? Diz aí. Só, Daniel, que tipo, é super interessante a gente refletir nessas motivações, né? Porque às vezes a gente fica só apegado à parte teórica do CrossFit, aos estudos em si, e vai trabalhando, vai treinando sempre no automático, não vai dando espaço para nosso interior falar, né? E isso é interessante você trazer essa reflexão. A gente, como treinador, passar até a observar o comportamento dos alunos de uma forma mais precisa, né? O aluno que chega mais calado, né? Que, sei lá, que é mais retraído, ou o aluno que fala demais, enfim. E isso colabora com a gente no nosso comportamento geral como treinador para cada aluno. A gente consegue entender melhor porque ele está se comportando de tal forma e tal. E isso Uhum, ajuda para a gente ajudá-lo ou, tipo, educá-lo, né? Se a gente vê, sei lá, que o cara fala demais e pensa, caraca, esse uhum, maluco é um pé no saco. Só que aí você, sei lá, para conversar uhum, com ele, o cara tem uma rotina extremamente estressante, né? E aquele é o momento dele, porque tá me incomodando. Ele tá aproveitando melhor o momento dele, ele não tá atrapalhando ninguém. Eu usei um exemplo aqui, uhum, mas tipo, podem ser vários outros. Né? Acho interessante essa uhum. abordagem. Mano, parabéns. Massa, massa. Tá cortando um pouco, mas eu entendi. Eu entendi. É, bem legal, bem legal. Pedrão, pode falar aí. Queria dar 2 pontos, né, interessantes, que é legal compreender esses aspectos, porque muitas vezes a gente sabe, mas não sabe os nomes, né, dos aspectos. E quando a gente é apresentado a eles, você tem uma visão diferente disso. Eu achei muito legal a apresentação dele. Outro ponto foi algo que aconteceu hoje, que quando você está interessado pelos alunos, principalmente, eles te abordam e falam seus problemas, ou enfim, eles abordam algo que eles não gostam, ou que gostam que você se comporte com eles. Por exemplo, tinha uma aluna que ela relatou isso, mas ela está tomando um medicamento que ela fica meio tonta e tal. E até então eu não sabia. E hoje ela falou: você pode pegar mais leve comigo, porque eu estou tomando medicamento, me sinto meio desconfortável, não precisa chamar minha atenção na frente dos alunos. Eu falei: não, fica tudo bem, tipo, tudo certo. A gente vai adaptar aqui, que era a gente sempre puxa a progressão. E a gente encontra uma versão para você e a gente vai avançando aos poucos. E você vai sentindo como é que você vai se sentindo. Daí eu deixei ela confortável. E se você não está ao ponto de se interessar pelo aluno, você vai, eu acaba motivando ele a um desconforto. E é um ponto que às vezes eu me sinto pressionado por me posicionar, às vezes, de ter mais cautela, e às vezes ser cobrado de dar uma pressão a mais para os alunos, né? Tem que ficar motivando eles sempre, mas nem sempre todo mundo gosta disso. Eu acho Uhum. que compreender esse lado do aluno, né, de conhecer eles e saber quais que gostam de que motivem, que puxem, e outros que não só incentivem e corrijam. Né? É um ponto bem, acho, É, é, de um treinador você tipo, entender mesmo isso. Eu acho que é é. um delicado. É isso, exatamente, né? E só conhecendo as pessoas, né? Você vai saber quem gosta, né? Depois que você já conhece muito a galera ali, você já vai saber que tem uma pessoa que você tem que sempre puxar para cima, outra pessoa que você tem que dar uma segurada. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Cara, é bizarro isso. Tem gente que gosta, que fica motivando na hora do WOD, que fica falando alto, e tem gente que odeia, né? Uhum. Então é exatamente isso, você conhecer a galera. Outra coisa que você falou, que eu pensei numa coisa, é, né, você abraçar a pessoa, né? Então você abraça a condição da pessoa. Então, olha que legal. Por exemplo, a pessoa se sentiu confortável para dizer isso para você, né? Enfim, dizer que não tá bem naquele dia, ou que tá tomando não sei o quê, e que naquele dia não quer ir intenso, né? Que só quer ir lá treinar, né? Então, esse já é um ponto avançado, porque se a pessoa se sentiu confortável para isso, é porque você criou esse ambiente, né? E galera, não sejam aqueles treinadores que criam um ambiente opressivo. E você pode criar um ambiente opressivo de várias maneiras. Quando você treina e dá um exemplo, quando você faz comentário depreciativo no sentido de zoar com um amigo teu, de tipo, Mael, e aí, você não vai treinar RX?
Ô, meu, e aí, você não vai... você vai com essa carga? Sabe? Você fica fazendo esses comentários e você lidera pelo exemplo mesmo que você não queira. Então, tem grandes chances de uma pessoa ver isso e nunca mais ela falar alguma coisa para você. Porque ela vai ter medo que você julgue ela, que você comente alguma coisa, que você ache alguma coisa sobre ela, porque em algum momento você falou para outra pessoa e tudo mais, né? Então você sempre está sendo observado, então não seja esse treinador, né? Cria um ambiente extremamente inclusivo, né? Tão inclusivo, galera, que é muito louco isso. Eu prefiro muito mais valorizar comportamentos de pessoas, assim, comportamentos pequenos de pessoas que não teriam, né, um valor grande do que pessoas que já são muito mais treinadas e fizeram treino RX e tudo mais. Não sei se o Pedro até sente isso, mas até quando eu grito o nome e escrevo no quadro, tipo assim, por exemplo, o Pedrinho tem ótimos tempos, né, ótimos resultados. De vez em quando eu vou falar, tipo, eu tô escrevendo e vou falar, boa, Pedro, eu vou falar mais de vez em quando, porque você sempre tem bons resultados. Eu vou tentar gritar muito mais para as pessoas que têm resultados mais ou menos e que estão mais iniciantes, né? Então, ontem o Pedro fez 900 repetições lá no RX, 900 e pouco, né? E, sei lá, teve gente que fez 500 no scale. Eu falar, puta, animal, mandou benzaço, sabe? Para a galera que eu sinto que tem necessidade, né? Então, eu vou recompensar muito mais aqueles que eu acho que precisam, que a galera que já é treinada. Não vou ficar reforçando um RX que ele é bom, que ele faz todos os movimentos e tudo mais, né? Vou criar desafios, mas não vou reforçar sempre um comportamento positivo que acontece sempre, né? Galera, nada a ver, né? O que eu vou falar agora, mas olha só. É porque a gente sempre quer excelência, né? De um jeito saudável, igual eu escrevi esses dias. Mas olha como os detalhes influenciam. Esses dias eu li que uma pesquisa que dizia o seguinte, que as pessoas tendem, isso se aplicava a outro tema, mas se aplica aqui pra gente, que as pessoas tendem a ter respostas afetivas mais negativas se elas sentem cheiros ruins. Eu tô falando só um detalhe, tá? Uma curiosidade, né? Mas então, se você tem um cheiro bom, não você também, né, claro? Mas enfim, que seja sua box, que seja seu banheiro, as respostas afetivas daquelas pessoas tendem a ser mais positivas, né? Isso é muito engraçado. E isso também vale para a organização de sala, organização de box. Se você tem uma sala organizada, com as coisas no lugar, com as pessoas se movimentando no lugar, a tendência é que as pessoas tenham respostas mais positivas, né? Isso é muito louco, né, galera? Então, olha só, todos os detalhes importam quando a gente fala de aspectos psicológicos. Se você tem uma box que está limpinha, se você está, né, limpo nesse sentido, se você organizou a logística, tudo isso, aos pouquinhos, e por mais sutil que seja, tem tendência a provocar respostas mais positivas nas pessoas, tá? Então, vamos trabalhar todos os detalhezinhos na medida do possível, né? Alright, people! Alguém mais quer falar alguma coisa? Se não, missão cumprida por hoje, família. Tá. Então, beleza, galera, vamos encerrar. Na semana que vem é a Midian, que vai falar sobre CrossFit Kids. Na outra semana, provavelmente seja o Pardalzinho, vou falar com ele ainda, tá? Reforçar o desodorante pra galera. É isso mesmo. É isso mesmo. Beleza? Tamo junto, time. Boa semana pra vocês. Abraço. Amanhã tamo no YouTube. É nóis.